Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Se você já é de casa, gratidão mais uma vez por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer mais uma leitura para vocês. Dessa vez, uma leitura de opções, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados assim, pessoal? Bora lá? Eu tenho aqui três opções: pedra ametista, opção de número 1, pedra quartzo verde, opção de número 2, e pedra olho de tigre, opção de número 3. Eu vou aproveitar esse momento, vou agradecer a toda a nossa espiritualidade maior, a todos os nossos ancestrais, a toda a milícia celeste que nos guia, todos os nossos guardiões, mentores espirituais que se façam presente e que a gente possa se concentrar nesse momento. Agradecer a presença desses anjos espirituais, desses mentores que possam nos direcionar através dessa leitura, possam direcionar também a cada um de vocês na escolha das pedras. E depois de uma respiração bem profunda, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a minutagem de cada escolha. Só você clicar em mais para ver a descrição e depois clicar no númerozinho da minutagem de cada pedra. Opção de número 1, pedra ametista. Opção de número 2, pedra quartzo verde. E opção de número 3, pedra olho de tigre. Bora lá então? Vamos começar? Para vocês que escolheram a opção de número 1, pedra ametista. Vamos ver qual é a energia que vai guiar aí os próximos passos, que vai direcionar. Eu sinto muito forte aqui que eu estou me conectando com pessoas que já sabem as respostas, já sabem, já sentem a necessidade de transformação, de mudança. São pessoas que necessitam confiar mais na própria intuição. E a mensagem que vai sair aqui para vocês é uma mensagem apenas de confirmação. Não é uma mensagem que vai muito além daquilo que você já espera ouvir, tá? Então é uma mensagem mesmo de confirmação, para que você possa acreditar mais na sua própria intuição, na sua própria espiritualidade. Virou. A gente tem a carta da integração. A carta que abre a leitura de vocês, que escolheram a opção de número 1, é a carta da integração. A carta da integração, ela vem trazer muito a completude. Eu estou falando aqui para pessoas que já não querem viver mais com menos do que aquilo que merecem. Eu estou falando aqui com pessoas que estão começando um despertar, começando a entender o autocuidado, o autoamor. Pessoas que aqui no relacionamento, nos relacionamentos de um modo geral, não apenas no amoroso, mas aqui eu estou falando com qualquer tipo de relacionamento, não vão aceitar menos do que aquilo que merecem. E quando a gente começa a se posicionar com amor, com autocuidado, quando a gente começa a trazer a nossa verdade e querer a integração de nós mesmos, a gente começa a falar alguns nãos, a gente começa a viver uma mudança, uma transformação. Essa transformação que começa na vida de cada um de vocês a partir de hoje é uma transformação que vocês já esperam. É uma transformação que te tira de um lugar, de um desconforto e que vão te colocar e que todas essas mudanças vão colocar você em um lugar que você espera. Mas uma coisa que é importante dizer:
O lugar que você espera, que é um lugar de uma energia, de uma frequência vibracional mais elevada, um lugar mais abundante, com pessoas e com ciclos mais comprometidos, digamos assim, também vai exigir de você mais compromisso. Então, para vocês que escolheram a opção de número 1, a pedra ametista, pense bem naquilo que vocês estão pedindo. Pense bem em toda essa integração, em toda essa mudança que vocês estão ansiando que aconteça. Porque essa mudança vai exigir nova postura. Essa mudança vai exigir novos compromissos, comprometimentos com essa nova versão, para que você consiga se sustentar nesse lugar. Porque a espiritualidade está dizendo o seguinte: essa mudança, essa transformação começa a acontecer na sua vida, começa a acontecer na sua história. Mas se você não se comprometer com isso, da mesma maneira que vai chegar, também vai sair. E assim é para tudo na vida, né? Se a gente, por exemplo, se eu peço por mais dinheiro, mas não tenho um controle financeiro que faça com que eu multiplique isso, ou com que eu pelo menos mantenha isso na minha vida, aquilo que chega também sai na mesma intensidade, na mesma velocidade. E aqui a gente está falando de pessoas, aqui a gente está falando de compromissos. Aqui eu estou falando para pessoas que estão buscando por novos ciclos, por novos lugares, por ansiando mesmo, sabe? Viver novas experiências. E você vai ter essa oportunidade. Mas não se esqueça de fazer a sua parte, tá bom? Não espere isso chegar na sua vida. Não espere essa oportunidade profissional chegar na sua vida para você começar a se preparar, para você começar a ter disciplina para sustentar isso, entende? Porque é muito sobre aquilo. Se eu já venho criando um processo de rotina, de disciplina, de compromisso com essa minha melhor versão, quando eu tenho isso, é muito mais fácil eu manter. Entende? Agora, se eu não tenho noção de como segurar, por exemplo, 10 milhões de reais na minha mão, quando isso chega, às vezes isso vira um peso, por eu não saber como gerenciar tudo isso. E aquilo que eu queria para se tornar a minha paz, se torna uma tormenta, se torna uma bagunça. Então se concentra nisso, nessa energia de preparação, de compromisso. Se você quer muito, você também precisa estar preparado, ter músculos, ter força para estruturar esse muito, para suportar, para aguentar toda essa jornada, né? Tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Muitas vezes só quando a gente está pronto para receber. Mas aqui a espiritualidade está falando, é a integração que vai chegar na sua vida, é aquilo que te falta, que na verdade não te falta, mas que no seu inconsciente é como um vazio, entende? E muitas pessoas, eu posso estar falando aqui com algumas pessoas, que quando receber aquilo que pensa que falta, vai entender que não faltava. E algumas pessoas vão acabar olhando para isso, por exemplo, eu quero muito uma quantia de dinheiro. E quando essa quantia de dinheiro chega, entende que não sabem administrar. Então estavam pedindo, estavam buscando demais algo que ainda não tinham a expertise ou o compromisso mesmo, a disciplina para sustentar tudo isso, tá? Então, se você está pedindo por coisas, se você está esperando mudança, se você está esperando coisas novas chegarem na sua vida para completar alguma área da sua vida, se prepare porque isso vai chegar, mas esteja pronto. Bora lá, vamos ver o que mais? Vamos pegar aqui com o Tarô dos Arcanjos. Uma carta positiva. O que é aquilo que a gente ainda não está vendo? Qual é a oportunidade de melhoria que a gente precisa enxergar, por favor? Viraram duas. Muito bem. Ponto positivo, a carta da Torre, ou seja, mudança e transformação. A carta da Torre ela vem trazer um complemento para o que a gente estava falando até agora sobre essa integração, sobre essa movimentação que vai começar a acontecer na sua vida. Ela diz o seguinte: se você quer receber algo novo, você precisa ter espaço para esse novo. E se você não tiver espaço para esse novo, o que é existente vai ser eliminado. Se é um relacionamento, muitas vezes, por exemplo, se eu estou reclamando demais do relacionamento que eu tenho,
quer dizer que eu não estou satisfeito com aquilo. Então a espiritualidade vai tirar aquele relacionamento e vai te dar um relacionamento novo. Só que você de fato está preparado para não ter esse relacionamento que você tanto reclama? Será que você está preparado para sair desse trabalho, para perder esse trabalho que você muitas vezes não está satisfeito, não está te trazendo mais a mesma motivação, a mesma empolgação, digamos assim, todos os dias? Porque eu posso estar falando aqui de pessoas, por exemplo, que se é em relação à sua vida profissional, eu posso estar falando aqui de um desemprego, por exemplo. Tá? Eu posso estar falando aqui de você sendo demitido em algum momento. Ou de você pedindo conta. E isso não é um motivo de preocupação, tá? Porque tem algo novo chegando, né? A integração, ela traz completude, algo que de fato é alinhado com a sua essência, algo que traz movimento. Só que, será mesmo que você está pronto para deixar ir tudo que te incomoda nesse momento? Sabe? Então, talvez seja a hora de começar a ir se despedindo, para que isso não seja um baque muito grande, algo que te pegue de surpresa, digamos assim, sabe? Confie na sua intuição. Se a sua intuição está pedindo finalize alguns ciclos, finalize-os de forma saudável, para que não tenha nenhuma disruptura agressiva, sabe? Que possa te causar algum sofrimento no futuro, enfim. Porque tem coisa nova chegando para você, que vai te exigir compromisso, que vai te exigir disciplina, que vai te exigir músculos, estrutura e força para sustentar tudo isso que é novo, tá? E eu estou falando aqui para pessoas grandes, pessoas que vão receber a recompensa de muitos anos de trabalho, de muitos anos de dedicação. Por exemplo, se eu estou falando sobre um relacionamento amoroso, pessoas que se dedicaram demais em um relacionamento, viram que não conseguem ir para um outro nível com essa mesma pessoa, vão ter a oportunidade de viver um novo relacionamento com uma pessoa mais alinhada a você, e aí sim você vai receber de volta tudo aquilo que você entregou durante muitos anos, tá bom? O 8 de ouros traz muito isso. Como oportunidade que eu não estou vendo ainda, algo que eu preciso ter mais atenção, como um certo desafio para o momento, a gente tem o 4 de espadas e o 8 de paus. Essas duas cartas juntas, elas trazem uma ambiguidade. Você, em um eixo entre algo muito rápido, uma ansiedade, querendo as coisas de uma forma... como eu posso dizer isso? Querendo as coisas mesmo, querendo uma transformação muito grande, rápida, algo que te surpreenda, digamos assim, e ao mesmo tempo, o 4 ele fala sobre um descanso que precisa acontecer. Então existe uma certa ambiguidade, porque ao mesmo tempo que eu quero velocidade, eu também sinto que preciso descansar, né? É muito como aquilo. Antes de entrar em uma nova fase, se permita um tempo que você ainda não se permitiu para descansar, para quando esse novo chegar na sua vida, você tá de fato com as mãos abertas e com tempo e com paciência e com a sua própria presença, sabe? Para vivenciar todo esse novo, para vivenciar toda essa transformação, para de fato ter energia para todo esse processo de disciplina que vai te exigir, tá? Eu estou falando aqui com pessoas, olha a vela como é que tá, não sei nem se vocês conseguem ver. Eu estou falando aqui com pessoas que em alguns momentos estão vivendo situações, relacionamentos ou qualquer tipo de situação que é como se estivesse sugando um pouco a sua energia, sabe? E eu posso estar falando aqui também de você não ter força para dar todo esse passo, para dar toda essa estruturação, para manter toda essa disciplina. O que você pode fazer neste momento para te ajudar, primeiro de tudo, é deixar ruir, desconectar. Porque tudo que está sugando a sua energia é a partir de uma permissão que você tem entregue. Tá? Por exemplo, se eu estou falando de um relacionamento que te suga muito a energia, é a permissão que você dá para essa outra pessoa para drenar, sabe? É como se fosse um canal que você abre aonde a sua energia sai. Né? E isso também no âmbito profissional, isso também em relação a dinheiro. Se tem qualquer coisa que esteja te cansando e te drenando demais energeticamente falando,
é porque existe uma permissão. Então comece a deixar ir, a fechar algumas portas, a se manter mais consigo mesmo e preservar a sua energia. Esse é o primeiro passo. E a partir disso você vai se sentir mais tranquilo, mais descansado, para começar a enxergar as oportunidades e as movimentações que vão ser necessárias para que você possa receber tudo isso que o universo vai te entregar. Quando eu falo de movimentações, não é nada extraordinário que você vai ter que fazer, tá? Só que, por exemplo, quando eu falo de receber, muitas vezes, o universo te dá uma mão, mas você precisa fazer um movimento para pegar isso, entende? E aqui eu estou falando muito disso, desse movimento, de você ter energia para quando algo chegar na sua vida, você conseguir abraçar, você conseguir ir lá e pegar. Tá bom? Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês que escolheram a opção de número 1, pedra ametista. Virou. Eu estou me desculpando pela minha verdade. Essa carta ela quer dizer muito sobre a gente não se sentir merecedor de ser quem somos. Ou então a gente deixar a nossa autenticidade muitas vezes para caber em espaços que não são para a gente. Sabe quando você gosta de, por exemplo, você gosta muito de usar uma roupa preta, mas no seu ambiente profissional a maioria das pessoas usa branco. E você acaba tendo que usar branco para fazer parte de alguma coisa, entende? E isso é como você se machucando em muitos momentos, né? Você não está entregando a sua verdade. E quando alguém, por exemplo, uma coisa que me veio aqui agora, quando alguém te agradece por algo que você fez, a sua resposta, a pessoa vira e fala: "Ah, obrigado por ser assim, assim assado, obrigado por ter feito isso para mim". Aqui eu estou me conectando com pessoas que a resposta muitas vezes é de nada, sabe? De nada. Isso para mim é tranquilo. E falta um pouco de valorização naquilo que você faz, no seu poder, na sua entrega, sabe? Na dedicação que você tem, né? Com os outros, com todo o trabalho que você coloca para fora, com tudo que você se compromete. Comece a experimentar nesse simples gesto. Quando você fizer algo para alguém, alguém te dizer: "Ah, obrigado por isso", experimente só mudar esse final de agradecimento da sua parte. Em vez de dizer de nada, diz: "Foi um prazer fazer isso dessa forma para você". Dessa forma você começa a reconhecer que você também fez algo, sabe? Você começa a colocar na mesa o seu próprio valor. E isso é de uma forma geral, tá, gente? Mas aqui a forma como eu estou falando, eu acho que você vai conseguir entender em qual momento em específico você não sentiu que merecia receber algo, nem que seja um obrigado, nem que seja um abraço, sei lá, por algum motivo. Tá bom? Combinados? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1, pedra ametista, gratidão infinita. Se você vai parar por aqui, se você vai continuar comigo para as próximas opções, fique muito. Bora lá para vocês que escolheram a opção de número 2, pedra quartzo verde. Vamos ver qual é a energia, o conselho, o direcionamento que a espiritualidade tem para vocês hoje. Vamos pegar aqui uma energia geral, uma carta, por favor. Viraram duas, tudo bem. Claro. Claro. Bom, a pedra quartzo verde, não sei se vocês conseguem ver, ela tem um formato de coração, né? Obviamente. Obviamente, a gente está falando aqui também do chakra cardíaco, é o raio verde, né? O raio verde-rosa, que vai trazer ali parte das nossas emoções, parte daquilo que a gente vem colocar para o mundo, da nossa verdade, digamos assim. E a carta que virou para vocês, viraram duas, uma é a carta da intensidade e a outra é a carta dos enamorados. Não se preocupa em ter que deixar para trás os seus gostos, em ter que deixar para trás o seu jeito de ser. É como se você não tivesse conseguido vivenciar a abundância que você vai começar a vivenciar a partir de agora nos seus relacionamentos,
porque você em muitos momentos tinha medo com que esses relacionamentos tirassem um pouco da sua essência, tirassem um pouco da sua individualidade, sabe? E aqui é muito claro que a pessoa que chega na sua vida, que é um contrato espiritual, que vem para trazer mudança, transformação, ela vai sim tirar você da zona de conforto, mas ela quer você do jeito que você é. Ela quer você com as suas manias, com a sua individualidade, com o seu espaço, respeitando os seus momentos, sabe? Não precisa se preocupar. Por exemplo, se você está procurando alguém, ou se você está procurando uma relação, qualquer tipo de relação que seja, e você tem medo inconscientemente, tá? Porque aqui não é algo que você tenha consciência, pelo que eu sinto. É algo que inconscientemente você bloqueia isso de acontecer na sua vida, porque você acha que isso vai tirar um pouco do seu espaço, entende? Isso vai tirar um pouco do seu jeito de ser. Você vai ter que mudar em alguns momentos para agradar alguém? Não. Aquilo que é espiritual, os contratos que são espirituais, eles não vêm para te mudar, para te transformar. Eles vêm sim para te tirar da zona de conforto, mas a sua essência é sempre prioridade. Se você estava ou esteve ou vivenciou algum tipo de relacionamento que tentou te podar, que tentou mudar o tipo de roupa que você usava, que tentou dizer, por exemplo, no seu relacionamento profissional que seja, que tentou dizer que você não era boa o suficiente para fazer tal coisa, você teve que mudar o jeito de fazer para... Aqui a gente não está falando disso. Esquece o que passou, tá? Relacionamentos saudáveis que são parte do seu propósito, da sua jornada de vida, vem para te tirar da zona de conforto, vem para te transformar, sim, mas não vem tirar o seu espaço, não vem tirar a sua identidade, não vem tirar a sua autenticidade. Isso é o que eles mais vão colocar em evidência, sabe? Eu vejo aqui pessoas que, por exemplo, alguém vai olhar para você e vai dizer: sabe essa pinta que você tem na testa, digamos assim? É a coisa mais linda que eu acho em você, sabe? E você olhando para aquela pinta todo dia, querendo tirar ela de qualquer forma, entende? E aqui não é sobre a pinta, cada um leva para sua individualidade, tá? Se olhe no espelho, entenda aquilo que você olha e vê ainda de uma forma mais crítica, ou então um jeito seu, ou então quando você está numa situação muito desconfortável, como você reage, ou então aquele tipo de comida que só você gosta de comer, sabe? Esse tipo de relacionamento intenso que a gente está falando aqui, de algo espiritual, de algo que é contratual, né, da sua jornada espiritual, vem para valorizar a sua individualidade. Fortaleça isso a cada vez mais. Seja de fato quem você é, com intensidade, com verdade. Coloque a sua verdade na mesa, viu? Olha a carta que ficou aqui, ó. Estou eu me desculpando por ser quem sou? Não se desculpe por ser quem você é, viu? Seja você de propósito, autêntico, porque é isso que vai atrair os relacionamentos verdadeiros. É a sua verdade que vai atrair todos os relacionamentos que você precisa e que você sempre sonhou viver, que você precisa de fato viver, para se sentir de fato aceito, amado, parte de algo que de fato seja, que traga completude, tá bom? Vamos ver aqui o que mais? Uma carta positiva, por favor. Uma carta só, por favor. O cavaleiro, olha eu já ia falar o cavaleiro de copas. Olha a associação, a gente tem a carta do louco, né, que é um novo começo. E me veio essa associação do cavaleiro de copas que também traz algo novo no âmbito profissional. A gente estava falando de emoções, né? A carta do louco, que nesse tarô é muito representada pela fé, né, pelo guerreiro da fé, um ato de coragem, digamos assim, vem muito dizer para você acreditar em si mesmo, acreditar naquilo que você tem, na sua individualidade, na sua particularidade, tá? Vá, mesmo se for sozinho, talvez é sozinho que você vai encontrar alguém pelo caminho, entende? A gente muitas vezes não quer sair da onde estamos porque quer viver rodeado de muitas pessoas.
Porque quer viver rodeado de muitas pessoas. Olha isso, gente, 3 arcanos maiores. Que loucura. Como oportunidade de melhoria, a carta da morte, exatamente do que eu estava falando. A gente quer carregar muita gente né, nesse novo processo, nessa nova jornada. A gente quer trazer memórias que a gente viveu de outros relacionamentos para você viver intensamente a sua verdade nesses novos relacionamentos que vão começar a surgir na sua vida, é necessário deixar morrer. Eu estou falando aqui com pessoas que, muitas vezes, por falta de paciência, por falta de entrega, de confiar mesmo no fluxo da vida, estão aceitando qualquer coisa, sabe? Estão aceitando qualquer contatinho, estão evitando ficar um tempo só, muitas vezes. Aqui é muito importante isso, porque só através dessa solitude de você com você mesmo, você vai entender de fato aquilo que você merece, entende? Para trazer. Então tenha paciência com os seus processos, tá? Tem algo que já é seu, né? Não tem... A carta dos enamorados, ela traz muita clareza espiritual. Eu vou até deixar. Conseguem ver? Tá meio escuro. A carta dos enamorados, ela traz muito isso, as parcerias contratuais que são extremamente favorecidas para a nossa jornada pessoal e também espiritual. Então são coisas que vão acontecer, você querendo ou não vai acontecer, entende? Não tenha medo de abraçar isso. É o que a sua alma precisa, é o que você quer. Aqui, se eu estou falando de pessoas que já começaram a se relacionar com alguém, tenha paciência, tá? Talvez ainda não seja o momento para um grande passo. Talvez seja um processo de autoconhecimento, de conhecer ao outro. Entenda esse processo da vida. E mesmo se você ainda não conheceu ninguém, se essa pessoa aparecer, entenda um pouco sobre os processos de cada etapa, de se conhecer, de paquerar, de trocar ali as primeiras figurinhas, sabe? Não é esse tipo de relacionamento não é um relacionamento só carnal, tá? Não é um relacionamento só baseado em sexo, em corpo, em carne. É um relacionamento baseado também em espírito. E aqui eu posso estar falando, eu estou falando muito voltado para o lado de relacionamento amoroso, porque é muito o que está vindo. Mas se eu estiver falando num caso de um relacionamento profissional, bom, o que eu tenho aqui existe uma nova jornada profissional para começar na sua vida, tá? Não se preocupe. Não se preocupe com um vazio que possa acontecer. Se eu estou falando com pessoas que estão desempregadas, por exemplo, não se preocupe com esse tempo de espera. Não se preocupe, porque algo é muito daquilo, né? Se você está esperando mais tempo do que o necessário, é porque o que vai chegar é muito melhor do que aquilo que você espera. Mas eu tenho uma energia muito forte aqui de relacionamento amoroso, tá? Deixe ir as pessoas, relacionamentos antigos. Muitas vezes você está bloqueando o seu caminho, pensando demais em uma pessoa que já não faz mais parte da sua vida há muito tempo e você ainda está carregando essa pessoa consigo. Então você, através de você focando a sua energia nessa pessoa, nesse outro lugar, você acaba bloqueando a porta nova a se abrir, entende? E é uma decisão sua, tá? Abrir essa nova porta ou não. Se você de fato quer abrir essa nova porta, você precisa focar sua energia nessa nova porta, nesse novo lugar. Vamos pegar aqui uma carta final para vocês que escolheram a opção de número 2, quartzo verde. Virou uma carta aqui. O que eu estou procurando fora, do lado de fora, também está dentro de mim. Ou seja, aquilo que eu estou procurando no outro, de fato ressoa com aquilo que eu quero viver? Aquilo que eu, por exemplo, se eu estou procurando uma pessoa que seja companheira, uma pessoa que seja parceira, uma pessoa que vai estar comigo ali nos momentos bons, nos momentos difíceis, eu estou olhando de fato por essa pessoa quando eu procuro, ou eu estou só olhando, por exemplo, pelo corpo físico? Por aquela pessoa que na primeira oportunidade não vai querer se envolver profundamente na relação,
Ou então, sabe, é como se eu sinto que você está buscando algo que é profundo, algo que é verdadeiro, e pode ser que quando você olha para o lado de fora, o que aparece para você é um momento, é uma coisa rápida, é uma coisa de momento, é uma pessoa passageira, sabe? E se esse é o tipo de pessoa que está aparecendo para você, talvez seja assim melhor você ficar sozinho. Porque você gastando tempo com esse tipo de pessoa, você está gastando tempo com algo que não é de fato aquilo que você gostaria de viver. Tá? Ou seja, mais uma vez você está bloqueando a porta, né, de se abrir para aquilo que é seu de fato chegar na sua vida. Tá? Não foque tanto naquilo que não é de fato ressoante com aquilo que você quer. Ação do dia. Respire. Olha que legal. Respire no seu óleo essencial favorito. Eu estou aqui usando óleo de lavanda hoje, né, para fazer a leitura de vocês. Se você tem esse costume, se não tem, aconselho que tenha, principalmente antes de dormir, um óleozinho de lavanda é fenomenal. Então, existem vários outros, né, obviamente. Procure saber mais sobre isso. Existe a aromaterapia também, né, que vem muito trazer essa questão dos óleos essenciais. Talvez seja algo interessante aí para este momento, para você começar a se conectar consigo mesmo. Só para vocês terem uma ideia, o óleo essencial parece, eu, quando não conhecia sobre, para mim parecia uma bobeira, né? Até que eu comecei a estudar no meu processo terapêutico sobre aromaterapia e entendi o poder que tem a gente se conectar com nós mesmos. E para mim o óleo essencial ele traz muito esse poder de conexão. Por exemplo, quando eu coloco o óleo na mão e respiro profundamente, o óleo essencial não é muito sobre o óleo ajuda, é um condutível, é um combustível, é um condutor, é uma ferramenta, digamos assim, para eu me conectar comigo mesmo novamente. Entende o significado da coisa? E aqui está falando para você dar uma atenção especial à questão dos óleos essenciais, aromaterapia. Respire profundamente até a sua barriga. Coloque os seus ombros para frente, coloque os seus ombros para trás e gaste um tempo com você mesmo nesse processo de respiração. Se pergunte por aquilo que você quer verdadeiramente e aguarde pelas respostas. E quando as respostas chegarem, esteja consciente sobre a sua verdade, sobre a sua resposta interna e sobre aquilo que te é oferecido do lado de fora. Combinados, pessoal? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a pedra quartzo verde. Se você vai parar comigo por aqui, gratidão infinita. A gente se encontra numa próxima leitura. Se você vai continuar comigo, bora lá para quem escolheu a opção de número 3, pedra olho de tigre. Para vocês que escolheram a pedra de número 3, opção de número 3, pedra olho de tigre. Bora lá? Vamos ver qual é a energia geral que vai ressoar com este momento de cada um de vocês. Já virou uma carta, por favor? Atrás da ilusão. E a carta da culpa. Olha isso, que interessante. Gente, aqui eu estou falando para pessoas que estão vibrando em um lugar onde se sentem enganadas. Por algum motivo, alguém te fez algo, alguma situação profissional te chocou, te impactou, né, de certa forma. E isso é um ponto muito importante para a gente refletir, porque quando eu tenho uma situação, por exemplo, que me maltrata, uma situação que me engana, uma situação que não é exatamente aquilo que eu esperava, digamos assim, eu preciso ter muita clareza daquilo que eu sou. Eu preciso ter muita clareza daquilo que eu entrego para o mundo, daquilo que eu faço, das minhas ações. Porque, infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que tomam ações que fazem, né, que fazem acontecer certas coisas,
e depois querem achar culpados e acaba apontando o dedo. E se você não sabe exatamente aquilo que você é, aquilo que você faz, o que você entrega, esse dedo apontado talvez de fato te atinja em algum momento. E ali comece a vibrar um pouco de culpa, comece a vibrar um pouco de incerteza e de insegurança. Por que eu fiz isso dessa forma? Será que essa pessoa estava certa quando ela falou que eu ajo assim, 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 assado? E aí eu começo a me questionar demais, elevar demais os meus pensamentos, né? Pensar demais em muitas coisas que de fato não são importantes, que de fato estão aqui apenas para me iludir, que de fato estão aqui apenas para me confundir, sabe? Para vocês que escolheram a opção de número 3, a mensagem inicial aqui é muito clara. Tenha certeza daquilo que você é. Para que toda vez que alguém tentar te dizer que você é algo diferente daquilo que você conhece de si mesmo, você tenha a capacidade de devolver ao outro aquilo que é do outro. E ter para você apenas aquilo que é seu. Tá? Vamos ver aqui uma carta positiva e uma oportunidade. Carta positiva, 8 de copas, você se movimentando. Olha como é que é a associação de energia, né? A carta do 8 de copas, ele fala muito de depois de uma decepção, depois de alguém não fazer algo de acordo com o que você esperava, você simplesmente não querer mais alimentar. Se eu estou falando aqui de alguém que vive relacionamento narcisista ou algo assim, você cansou de alimentar o ego das pessoas. Você cansou de alimentar algumas circunstâncias. E agora você entende, né? A carta positiva, o 8 de copas, você seguindo um novo caminho, tirando toda a ilusão, entendendo de fato quem você é e com clareza sobre si mesmo, com determinação, seguindo em frente. Uma oportunidade de melhoria, por favor. Viraram muitas. Mas eu sinto que eu preciso aceitar. Olha isso. A gente tem 3 arcanos maiores e no fundo do deck mais 2. Você está com medo de recomeçar? Você está com medo de não dar conta de fazer tudo sozinho? Você está com medo de não ser suficiente em alguma situação? Você está com medo de não conseguir colocar o alimento na mesa? Você está com medo de não conseguir dar o próximo passo? Ilusão, mais uma vez, né? Tudo é como se chegasse a hora de você entender quem você é, sabe? A gente tem a carta do diabo com o imperador invertido na sua leitura e a carta dos novos começos. É como se você tivesse uma ilusão, uma convicção de si mesmo que você não é. É como se por muito tempo alguém falasse para você um relacionamento narcisista, né? Um relacionamento tóxico, um relacionamento que te coloca sempre para baixo. Posso estar falando de profissional, posso estar falando pessoal, posso estar falando de relacionamento familiar também. E você por muito tempo acreditou, alimentou de certa forma essa situação, mas agora você já entende que chega. E eu tô aqui para te falar uma coisa. Confie na sua intuição. Confie que esse afastamento é importante e é necessário para que você consiga ter a oportunidade de vivenciar a justiça divina e viver os contratos espirituais, a carta dos enamorados com a justiça, e viver os encontros espirituais que são já predestinados a vocês. Se eu estou falando aqui com pessoas, por exemplo, que têm medo de fazer uma grande mudança, né? Às vezes ir para um outro estado, um outro país, digamos assim, para recomeçar do zero, é hora de você conseguir. É hora de você acreditar, conseguir, óbvio. Conseguir fazer isso por conta própria, sabe? Mas o que eu quero dizer é hora de você confiar mais em si mesmo.
Olha para trás, olha quantas vezes você superou tantas coisas, porque aqui a gente tem isso, né? Porque quando eu falo de atrás da ilusão, eu falo de... É como se fosse uma venda que estivesse nos seus olhos e essa venda saiu. Você consegue se enxergar de novo, você consegue enxergar o poder. Mas, obviamente, que se você vem de uma situação muito conturbada, ainda restam dúvidas. Será que eu consigo mesmo? Eu sinto aqui, por exemplo, acabei de terminar um relacionamento. Será que eu vou encontrar uma outra pessoa? Será que eu vou... Sabe? É muito sobre entender que tudo tem um ciclo. Tudo tem um momento para viver na nossa vida, né? Nada é eterno. Inclusive nós não somos eternos. Muitas vezes a gente está prometendo eternidades, ou então querendo eternidades, esquecendo que somos temporários aqui na Terra. E se der errado? Qual é o problema? Será que não dá para recomeçar? Sabe? É preciso enfrentar. Muitas ilusões elas só vão sair da sua frente, esse véu muitas vezes só vai sair da sua frente, essas pessoas de energia pesada que querem te manter ali no mesmo lugar, só vão sair da sua vida, né? Você só vai parar de encontrar essas pessoas de novo em outros corpos, digamos assim, quando você de fato enfrentar esses medos. Quais são os seus medos? Quais são essas ilusões que te bloqueiam? Sabe? Será que eu vou ter dinheiro? Tá, e se eu não tiver o dinheiro? Eu vou ter que dar um outro jeito. Até hoje, quantas vezes você não teve algumas coisas, você teve que dar um jeito para conseguir. Entende? Aqui eu não estou falando com pessoas que não têm expertise, experiência para recomeçar. Eu estou falando aqui com pessoas que se precisarem recomeçar do zero não, porque a gente nunca recomeça do zero, mas de baixo, sabe o que eu quero dizer? Pessoas que se precisarem recomeçar ali, por exemplo, eu estou falando de um gerente que vai para um outro país e vai recomeçar como num serviço de limpeza, por exemplo, num outro serviço que não é o mesmo cargo que tem hoje, digamos assim, mas vai começar. Tenha coragem, tenha determinação para começar isso, sabe? Para recomeçar, né? Não deixe com que essas inseguranças enfrente de fato. Se eu estou falando aqui de pessoas que em algum momento te chantagiam de alguma forma, enfrente isso, acabe com isso, sabe? Acabe com essa situação, com esse vitimismo, com essa... Acabe. Isso não te pertence. Você precisa, já está na hora da justiça divina acontecer na sua vida, de você vivenciar os contratos espirituais que já foram predestinados para a sua história. Enfrente esses medos, sabe? Quantas vezes você recomeçou? E aqui eu estou falando aqui de pessoas que têm história de vida para contar, que têm experiência, têm história de superação, história de... Sabe? Que transcendeu muitas dores já. E se doer de novo? E por conta de... Qual o problema? Você vai se curar mais uma vez e da próxima vez você vai estar mais forte, mais resistente, entende? Isso é a vida. São altos e baixos, altos e baixos. Se a gente fica com medo de vir para baixo em alguns momentos, que é onde a gente pega impulso para crescer de novo, a gente acaba não crescendo. A gente fica estagnado. Né? Eu tenho muito a reflexão de que a nossa vida é o eletrocardiograma que sobe e desce, são os batimentos cardíacos, né? Se a gente chega em algum patamar e tem medo de descer para pegar impulso para crescer ainda mais alto, a gente fica estagnado o resto da vida aqui. Entende? A vida é isso, tem que descer, pegar impulso, crescer. Daqui você desce de novo, pega mais impulso e cresce mais alto. Tem que morrer para poder nascer. Não existe vida se não existe morte. Entende? É importante morrer em alguns momentos. É importante deixar ir, deixar ir. Deixar ir. É isso, é importante deixar ir. Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês que escolheram a opção de número 3. Pedra Olho de Tigre. Uma carta, por favor.
Viraram muitas. Uma carta só, por favor. Mensagem final para quem escolheu a pedra Olho de Tigre. O que eu sou, pelo que, né? Eu sou grato exatamente agora. Essa pergunta, ela faz a gente se concentrar naquilo que a gente já superou, naquilo que a gente pode fazer dar certo. Ao invés de questionar, ao invés de focar a nossa energia no que pode dar errado, é focar a nossa energia naquilo que pode dar certo. Em vez de focar a nossa energia naquilo que, por exemplo, no relacionamento que terminou, é focar a nossa energia no que eu aprendi com esse relacionamento para não repetir no próximo. Entende? Se essa situação profissional já não me serve mais, quais são as experiências que eu posso ser grato hoje que vão me ajudar a criar uma bagagem para começar uma outra história em uma outra empresa, às vezes criando o seu próprio caminho. Aqui a gente pode sim estar falando de uma pessoa que vai começar a direcionar a sua própria vida, colocar, materializar os seus próprios sonhos, né? Vão deixar de trabalhar no sonho de outras pessoas. Enfim, olha isso. Perceba a abundância crescendo dentro de você. Bom, essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 3, pedra Olho de Tigre. Gratidão infinita por vocês que ficaram comigo até aqui. A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.